Alguns filmes não são apenas sucesso de bilheteria, são parte da história do cinema. E poucos são tão amados e atemporais quanto Os Fantasmas Se Divertem. Agora, mais de 35 anos depois, a espera finalmente acabou. Beetlejuice, Beetlejuice ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem traz de volta Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara, recriando a magia do filme original para uma nova geração. Lançado em 2024, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que o diretor fez de novo, sem perder de forma alguma a sua essência. E meus amigos, Beetlejuice, fala sério. Olha, o ano passado gravei alguns vídeos sobre, né? Eu tava animadaço pra esse filme. Ele chegou, ele estreou, e eu lembro que na época a expectativa era muito alta, porém eu também tinha em mente que todo o material promocional que saía nunca deixava claro pra mim que filme que vai ser esse. O que é que vai ser Os Fantasmas Ainda Se Divertem? Eu não sei. E quando o filme estreou, de fato a gente percebe que ele tem alguns direcionamentos. Ele vai pra alguns lugares. São 2 ou 3 tramas que acontecem ao mesmo tempo enquanto o filme se desenrola, e aí uma das tramas acaba e você pensa, talvez esse devia ser o final do filme, mas aí não é o final, nós ainda temos um outro final. E a resolução também foi muito simples, né? Teve personagem que foi sendo criado com uma grandeza pra ter um final muito simplinho. E enfim, quando terminou o filme, eu gostei, achei interessante, mas fiquei com aquele gostinho amargo na boca. E aqui agora vamos entender que filme que é esse, além de comentar sobre os bastidores. Dessa vez filmaram tudo, então foi muito legal ver a cidadezinha de East Corinth, lá em Vermont, recebendo novamente a equipe para gravar, mais de 35 anos depois, Beetlejuice. Os efeitos práticos, a criação dos cenários, tudo, minha gente. Então, meu nome é Arthur Viana, fica comigo que hoje é Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Vem, assiste comigo. É interessante comentar que ao longo dos anos, vários roteiros de Beetlejuice acabaram chegando nos estúdios da Warner, lá em Hollywood, e o Tim Burton analisou cada um deles. Logo depois do sucesso do primeiro filme, ia ter um onde o Beetlejuice conseguia escapar para o mundo dos vivos. Depois que um cara morria em Paris, ele achava uma brecha, um negócio e conseguia vir, que não foi pra frente. E logo em seguida teve um que foi muito forte, que quase aconteceu, que era Beetlejuice vai para o Havaí, onde ia acontecer algo com a família Dietz lá no Havaí também, e aí ele ia retornar e tal. Só que ele tava muito envolvido com Batman e depois Batman o Retorno, também com o Michael Keaton. E acabou que nenhum desses roteiros foi pra frente. Depois de muitos anos, quando começou a década ali de 2010, outros roteiros apareceram. O Tim Burton foi avisado, claro, e quando foram falar com ele, ele disse que só faria, né, só entraria de novo no projeto se o Michael Keaton estivesse envolvido. E quando convidaram a Winona Ryder, ela falou que só voltaria se o Tim Burton fosse o diretor e o Michael Keaton fosse o Beetlejuice, que não houvesse uma substituição do personagem. Porque como o Beetlejuice é um personagem muito maquiado, então um outro ator poderia interpretá-lo. Apesar de que ficaria muito esquisito, porque o Michael Keaton ele dá vida pro personagem de uma maneira diferente, né? Acabou que os rumores foram tão fortes durante ali a década de 2010, que a Winona Ryder, quando assinou com a Netflix pra poder fazer Stranger Things, ela pediu que incluíssem na cláusula que eles permitissem que ela filmasse Beetlejuice 2, caso acontecesse a produção. A produção nunca aconteceu, até que em 2019 o projeto foi reaberto, e aí sim, de fato, começaram uma pré-produção. Como o 2019 estava pegando muito esse lance da nostalgia, né, de trazer filmes que foram feitos há 30 anos atrás de volta, com os atores que ainda estavam vivos para poder trazer essa sensação novamente, aí, força total, e Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem finalmente aconteceu. Agora bora lá? Vamos entender que filme que é esse. E o filme começa fazendo referência, alusão e homenagem completa ao de 88, e aí a câmera começa a correr pela cidadezinha fictícia de Winter River. E aí um detalhe muito bacana é que você consegue perceber que é uma maquete. Muitas das casinhas são maquete, mas de repente passa um carro de verdade, assim, na rua. Eles misturaram, de fato, tudo isso. Porque no primeiro filme, nessa abertura, é a cidadezinha, e aí existe uma transição muito suave pra maquete. Quando a gente se dá conta, já é a maquete. Aqui não, aqui realmente a gente percebe que é a maquete, é a cidade, é a maquete, é a cidade. Tem um easter egg até muito bacana,
cena, porque a gente vê o Adam e a Bárbara ali saindo, subindo o riozinho depois que eles morreram. Vocês viram o casal? São eles. Eu achei muito fofo fazer essa pequena homenagem a eles, né? Esse pequeno aceno a esses dois personagens que não vão aparecer aqui e vão explicar por que eles não aparecem. Bom, quando a câmera foca na casa, que é uma maquete, a gente percebe que a Lydia Ditz está sentada lá dentro. E quando a imagem abre, na verdade, é um programa de televisão. Ela tá maravilhosa, a Winona Ryder. Ela tá, tipo, parece que, sei lá, passaram o quê? 5 anos desde o primeiro filme pra ela? Ela tá na roupagem da Lydia Ditz. É incrível como ela reviveu esse personagem de fato. E ela é apresentadora de um programa onde ela meio que caça fantasmas. Só que durante essa apresentação em especial, ela acaba meio que vendo o Beetlejuice do nada sentado na plateia. E pede pra ser retirada dali, pede um tempinho, vai pro banheiro e procura o remédio dela. Aparentemente ela toma remédio pra evitar ver essas coisas. E aí tem uma mulher, que ela conversa com essa mulher, ela pede pra essa mulher dar um tempo pra ela. E quando a mulher vira pra gente, ela tá morta, com uma facada na cabeça. E aí quando o produtor do programa, que também é namorado da Lydia, chamado Rory, entra no banheiro, ela desaparece, ou seja, a Lydia continua conseguindo ver fantasmas. Depois que ela cresceu com os fantasmas dos Maylands lá na casa, né, há muitos anos atrás, ela continua com os poderes de ver fantasmas fora dali. Só que ela não gosta. Bom, a Delia Ditz manda mensagem pra Lydia falando que precisa encontrar com ela urgente, porque aconteceu uma coisa com o pai dela. E quando a Lydia encontra a Delia num museu de arte, onde a Delia faz... Vocês lembram que ela era artista no primeiro filme, né? Pois é. Depois ela foi pra cidade grande, ela se tornou uma grande artista dessas conceituais. É maravilhoso. Ela dividida, falando na televisão, umas esculturas. O lugar é a cara da Delia. Bom, ela tá chorando e ela avisa que o pai da Lydia morreu. Ele tava voltando de uma viagem onde ele foi observar pássaros transando na praia e acabou sendo comido por um tubarão, porque o avião caiu no mar e foi comido por um tubarão. Muito legal porque essa ceninha toda é feita em stop motion e por mais que ela pareça computadorizada, tem muito pouco CGI nesse filme, tá, gente? É tipo 90% do filme é efeito prático. Dá pra ver no making off eles modelando esses bonequinhos que estavam dentro do avião, dá pra ver as pessoas agindo como pra depois eles copiarem, né, modelarem os movimentos pra fazer perfeitamente. E aí o que acontece? A Delia decide que como lugar preferido do Charles era a casinha em Winter River, ela vai fazer um velório lá na casa, vai homenagear o Charles, enterrando ele também em Winter River, e em seguida vender a casa. Bom, junto com a Delia ali tinha um outro artista grafiteiro que ia grafitar a Delia, tava prestes a começar a arte dela quando ela recebeu a mensagem de que o Charles morreu nessa queda desse avião, e esse artista grafiteiro sai nervoso com ela, xinga ela e acaba caindo num bueiro sem querer, e acorda no mundo do pós-vida, né, da vida após a morte. E aí é o puro suco do Tim Burton, tá? Ele já apresenta pra gente os cenários e é muito bonitinho porque os cenários eles vão acendendo e é como se eles estivessem acendendo as luzes. Sabe, tipo, voltaram, vocês voltaram. E vamos de novo adentrar nessa ideia muito louca da vida após a morte, da mente do Tim Burton, sabe? Eu senti isso como um belo olá, sejam bem-vindos de novo. Acaba que ali a gente conhece um zelador baixinho, que fica tomando cândida, parece, toma um pouquinho de cândida de vez em quando. E esse zelador é ninguém mais, ninguém menos do que o Danny DeVito, tá, gente? Ele foi convidado pela produção, pelo Tim Burton, pra fazer esse papel, que é muito pequenininho. E ele fala nas entrevistas que é claro que ele aceitou, que retornar pra um universo, na verdade, retornar não, estar no universo do Tim Burton é um sonho pra ele. E quando ele tá encerando o chão, porque ele é tipo um zelador, ele acaba sendo eletrocutado e batendo em algumas caixas que se abrem, e aí várias partes de um corpo que tava separado começa a se juntar. É uma cena fantástica, é simplesmente a Monica Bellucci, belíssima, se montando e aparecendo. E no making off é muito legal como eles gravaram essa cena. Na verdade, eles ensaiaram muito antes de fazer. Eles pegaram uma modelo pra poder fazer esses movimentos e aí eles meio que cobriam a modelo com um tecido preto e gravaram também num fundo completamente preto pra eles verem que tipo de movimento eles iam fazer, qual era a coreografia, porque na hora de gravar, todas essas partes são da Monica Bellucci. E aí ela fala sobre a dificuldade de fazer essa cena no sentido de que era tudo milimetricamente coreografado. O quanto a mão dela andava, os giros que ela tinha que dar, a maneira que ela tinha que agir, o momento de abrir o olho, tudo milimetricamente coreografado, senão não daria certo. E juntaram, claro, as partes na pós-produção. Bom, ela se grampeia toda pra poder ficar de pé, né? Ela é tipo a noiva cadáver. E a primeira pessoa que ela pergunta quando ela fica consciente é: cadê o Beetlejuice? Cadê o tesouro suco?
Quer dizer, ela tem um ódio mortal do personagem. E aí ela puxa o zelador não sabe cadê o Beetlejuice, ele nem sabe quem que é o Beetlejuice. E aí ela suga a alma dele. E ela é uma sugadora de alma, né? O filme vai deixar claro isso. E aí o mais legal é que quando ela suga, ele tipo vira uma bexiga, ele esvazia. Ela faz com que o ser se esvazie, cai no chão, só a carcaça dele. E cara, no making off é muito legal a maneira que eles fizeram isso. Eles criaram todo um maquinário assim pra puxar realmente o ar de dentro desse molde de borracha da pessoa, né, do ator, do personagem em si. E a gente percebe que de fato, gente, praticamente tudo é efeito prático. E foi uma das exigências do Tim Burton pra ele voltar. Ele falou que ele voltaria e que ele dirigiria, mas que a Warner teria que permitir que ele fizesse como foi feito o primeiro filme. Ele queria ter a sensação de estar fazendo cinema de verdade, como era feito antigamente. E a Warner permitiu, claro, enfim, tudo isso tem a cara do Tim Burton. É maravilhoso. E continuando, a Lydia, o Rory, que é o produtor dela e namorado, e a Délia vão atrás da Astrid, que é a filha da Lydia, que tá na escola, no colégio, pra poderem ir pra Winter River pro funeral. Quando chega lá, a Astrid é a Diana Ortega, que inclusive foi convidada pra fazer esse personagem por conta do Tim Burton, porque ele meio que dirigiu, tem muito da visão dele na série Wandinha da Netflix, foi quando ele conheceu a Diana, e ele ficou completamente apaixonado por ela, porque ela é essa garota meio gótica, ela é a cara desses adolescentes, né? E ele convidou ela pra fazer uma Wandinha 2.0, porque, inegavelmente, as duas personagens têm muito em comum. Então ela é chata, ela é cri-cri, ela é revoltada, ela é ativista. E aí é muito engraçado porque quando a Délia chega, ela fala: para de torturar sua mãe, você não responde as mensagens dela. Apesar de eu gostar de você torturar ela porque ela fazia a mesma coisa comigo quando ela tinha sua idade, dessa vez é sério, seu avô morreu. Não acredito que o vovô tá morto. Vamos ficar em Winter River por algumas semanas. Como? E aí a gente se pergunta, tá, mas cadê o Beetlejuice? Pois é, novamente nós vemos um close da maquete dos Maylands, que fica lá no sótão dos Maylands, e aí a gente vê o carro do Adam e da Bárbara na maquete virado no rio onde eles morreram afogados. Outro easter egg muito legal. E aí quando mostra o cemitério onde estava morando o Beetlejuice durante o primeiro filme, mostra pra gente que na verdade ele se tornou gerente de um call center. E novamente, né, toda vez que mostra esse universo do pós-vida, da vida após a morte, é o puro suco do Tim Burton. A estética em si de tudo que tem nesse lugar é muito engraçado. A telefonista, que é pura caveira, a telefonista, mudando as coisas assim, chamando as ligações. E eu não sei se era pra ficar ruim, ou se era pra ficar bom, ou se era pra ficar bizarro, mas eu adoro essa telefonista. E ela foi feita de verdade, tipo, eram uns caras com uns cabos atrás assim, mexendo. Tudo feito de verdade, é muito bonitinho, porque ela poderia ser completamente computadorizada, né? Poderia ser uma caveira perfeita, com movimentos assim, humanos, fluidos. Mas não, eles usaram uma caveira que dá pra ver que é uma caveira, um objeto. E o Beetlejuice é chamado na sala do detetive Wolf Jackson porque o nome dele tá pichado na parede. O que acontece? A Dolores, que é a doida que se juntou, né, que é a ex-esposa dele, ela saiu pelo mundo ali do pós-vida procurando o Beetlejuice, falando que quer o Beetlejuice, que o Beetlejuice é dela. E aí ele pergunta qual é o envolvimento com ela, porque ela é muito perigosa, ela é uma sugadora de almas, então mesmo pra quem já tá morto, ela é muito perigosa, porque ela pode matar a pessoa novamente, fazer com que a pessoa deixe de existir completamente. Seria meu sonho? E pra achar ela, provavelmente eles vão ter que estar na cola do Beetlejuice. O Beetlejuice fala que não conhece ela, que nunca viu essa mulher nem em vida nem em morte. Desculpa. É mentira! Só que é mentira. Quando ele volta pro call center, ele revela pros assistentes dele, que são esses bichos da cabeça encolhida, que ele conheceu sim a Dolores, que na verdade eles foram casados, eles se casaram há muitos anos atrás. E na noite de núpcias, a Dolores envenenou ele porque ela fazia parte de uma seita que roubava a vida e a alma das pessoas. E ele, antes de morrer, pegou um machado e cortou ela em vários pedaços, e é por isso que quando ela chegou lá do outro lado, ela chegou com esses poderes de sugar a vida das pessoas e tiveram que separar as partes dela e deixar nas caixas separadas porque ela é muito perigosa toda junta. Desde então ele sabe que se um dia ela encontrar ele, ela vai sugar a alma dele pra dentro dela e ele tá perdido. Por isso é que ele fica assustado e determina que obviamente vai fugir dela igual o Diabo da Cruz. Bom, o velório do Charles começa e o Winter River, e é muito bonitinho porque tem um coral de crianças cantando a música Day O Banana Song. Me Sunday, me Sunday, me Sunday, me Sunday, me Sunday.
E é nesse velório que a gente descobre porque que a Lydia e a Astrid são brigadas. A Astrid, ela é ressentida com a mãe, porque primeiro, ela não acredita nesse negócio de fantasma, ela é cética sobre isso, mas apesar de tudo, a mãe dela ajuda várias pessoas. E a única coisa que ela gostaria é que a mãe conseguisse se comunicar com o pai dela. Então assim, a Lydia foi casada com um cara que morreu quando veio pro Amazonas aqui no Brasil pra protestar contra o corte das árvores, alguma coisa assim. Achei super interessante. Ele caiu num rio e foi comido por piranhas. Desde então a Astrid pede que a mãe tente então se comunicar com ele, já que isso existe, já que ela ajuda tanta gente, já que ela tem um programa de televisão sobre isso. Só que a Lydia tem que explicar que não é assim que funciona, sabe? Que ela não controla essa ligação. Mas a Astrid não entende, ela é uma adolescente, embuste, ela fica simplesmente revoltada e ponto final. E acabou? E durante o social que acontece ali na casa dos Maylands, que tá com um véu preto, porque é a visão artística da Delia sobre o luto. E eu falei isso, tá? Quando mostrou no clipe que tinha um véu preto em cima da casa, eu falei, isso aí tem cara da Delia Ditz colocando a casa de luto também, porque o Charles, que era quem mais amava aquele lugar, morreu. O namorado picareta da Lydia, que é o produtor do programa, pede ela em casamento. Ó, a Astrid não gosta dele, eles têm uma conversinha assim, onde a Astrid fica tirando com a cara dele, assim, tipo, ele não convence ela de jeito nenhum. E a Delia também não gosta dele. Porém, ele usa de chantagem emocional em cima da Lydia, e a Lydia acaba cedendo essa pressão e aceitando se casar com ele, porque ele pede pra se casar com ela na frente de todo mundo, no meio do velório do Charles. A Delia fica puta da vida porque ele tá fazendo isso no meio do velório. E a Astrid, revoltada, pega uma bicicleta, que ela sai brava depois daquilo, depois da mãe dela não ter sido pulso firme e não ter aceitado, e sai pela cidade. Aí é aquele momento, nostálgico novamente. Ela passa pelos pontos chaves da cidadezinha, pela ponte aonde os Maylands morreram, e agora dá pra ver que foi construído uma parede de concreto, né? Porque como a parede era de madeira e o carro bateu e quebrou e caiu e matou os caras, então agora eles colocaram uma parede de concreto. Ela passa pela escola para garotas, que a gente vê no final do filme original também. É muito fofo. E ela acaba desequilibrando da bicicleta e caindo no quintal de um garoto que tá lendo um livro, que é basicamente um dos livros favoritos da vida dela, que ela leu 3 vezes. E aí quando o garoto descobre que ela leu 3 vezes, instantaneamente ele fala, nossa, onde você andou durante toda a minha vida? E aí ela dá uma risadinha, ele também dá uma risadinha, tipo, onde você esteve em toda a minha vida? rolou um imprint entre os dois, né? Rolou assim uma conexão. Nossa, ânsia de vômito. Bom, o nome desse garoto é Jeremy, ele fica encantado porque ele descobre que a Astrid é filha da Lydia Ditz, que cresceu na Casa dos Fantasmas, então ele fala, nossa, sua mãe é uma lenda aqui na região. E os dois combinam de se ver no dia seguinte. E ela fala que super topa, que ela tá super aberta a este encontro, a este date. Enquanto isso, no mundo do pós-vida, a Dolores está andando pra lá e pra cá. Aonde ela passa, ela destrói, ela mata, as coisas se desfaz. Tem uma caveira aqui, simplesmente a boca da caveira quebra quando vê ela, porque ela meio que é famosa nesse mundo do pós-vida por ser uma sugadora de almas. Não existem muitas entidades desse tipo lá. E o Wolf Jackson, o detetive, na cola dela, onde ela passa e destrói e mata, ele tá logo atrás recolhendo as provas e tentando entender pra onde que ela vai. Enquanto isso, lá na casa dos Maylands, a gente finalmente descobre o que foi que aconteceu com a Bárbara e com o Adam. A Astrid vem fazer uma piadinha com a mãe dela, falar pra ela ir lá no sótão, falar com os fantasmas da casa, porque, né, ela jurava que tinha fantasmas morando ali. E aí a Lydia avisa que, na verdade, eles não estão mais ali. Que uns anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, eles acharam uma brecha nas leis do pós-vida e conseguiram fazer com que eles fizessem a passagem. Então eles não estavam mais fadados a assombrar aquela casa. Isso porque no primeiro filme fica muito claro que eles teriam que ficar 125 anos dentro daquela casa. E se passaram pouco mais de 35, então eles deveriam estar ali. Só que como os fantasmas não podem alterar, né, eles não podem envelhecer nem nada do tipo, então o Tim Burton, por mais que ele quisesse, não tinha como trazer o Alec Baldwin e a Geena Davis de novo pra fazer a Bárbara e o Adam, mas ele queria muito. A Astrid sobe no tal do sótão pra poder explorar e ver que lugar é esse que ficavam o Adam e a Bárbara. Descobre a maquete, é uma cena super legal no trailer, dava, uma nostalgia, o coração vinha na boca. A equipe de arte recriou
perfeitamente tanto a escada quanto o sótão em si, com os objetos e tudo. Eu achei isso fantástico. E quando a Lydia chega, ela percebe um folheto do Beetlejuice. E aquele folheto não existia, não deveria estar ali. Ou seja, o Beetlejuice está querendo atacar novamente. Ela sai de lá do sótão com a Astrid e fala pra Astrid nunca mais voltar naquele lugar e fica em pânico. A Astrid, por causa dessa loucura da mãe, ela sai novamente, já é o dia seguinte, e vai encontrar com o Jeremy. Ele chega, manda ela entrar, vai pro quarto dele, mostra tudo lá. Como os dois eles estão conversando, e eles já criaram uma conexão muito grande nessa tarde no quarto, ficou todo um climão entre eles e tal, então tipo assim, ela tá caidinha por ele. Então mais tarde ela vai vir sim passar o Halloween com ele. Bom, o Beetlejuice de fato está rondando a casa porque ele lê num artigo de jornal que o Charles morreu e que a família Dietz vai voltar pra casa pra poder fazer o funeral. Então ele pensa que de fato é a grande chance dele. A Lydia, percebendo que ele tá rondando, ela sobe no sótão, começa a gritar com ele e o Rory aparece. E aí ele fala pra Lydia, olha, você tem que parar com isso, você tem que encarar seus medos. E a Lydia fala, eu vou te explicar o que foi que aconteceu aqui. E aí ela fala que quando ela era adolescente, um demônio ardiloso tentou se casar com ela pra poder vir pro mundo real e tal. E o namorado dela não acredita ao Rory. Ele fala, não, você tá muito doida, nossa, você pirou, sabe? Tipo, você criou tudo isso na sua cabeça. E já que é assim, então eu vou provar pra você que isso tudo é mentira. E aí ele fala Beetlejuice 3 vezes. Besouro suco, no caso, né? Besouro suco, besouro suco, besouro suco. E aí eles usaram aquele efeito prático que foi usado no primeiro filme pra transportar o Adam e a Bárbara pra dentro da maquete. E novamente a Lydia e o Rory são transportados pra dentro da maquete do mesmo jeito. Muito legal. Acaba que eles caem, eles são sugados pra uma sala junto com o Beetlejuice. E o Rory, ele não quer acreditar em nada do que ele tá vendo. Ele fala pra ele mesmo que isso é criação da cabeça dele, que é criação da cabeça dele, que não é possível que isso esteja acontecendo. E o Beetlejuice, pra tirar uma coisa, ele fala bem assim, é criação da sua cabeça? Então a sua cabeça consegue criar isso? E aí ele faz aquela cara assustadora. E isso é fruto da sua imaginação? Que assusta muito a Bárbara no primeiro filme, que a gente nunca descobre o que é essa cara. Gente, Tim Burton, a produção já falou, nunca ninguém vai ver que cara é essa que ele... O que é que ele mostra pra pessoa. Isso aí é um grande segredo do filme e nunca vai ser revelado. E o fato é que a Lydia fica completamente assustada com aquilo, sai um bebê Beetlejuice de dentro dela, um bebê horrível. E atordoada com aquilo, ela chama a casa dela 3 vezes, né? Casa, 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 e volta pro sótão. O Rory continua não acreditando em nada, ele é aquele personagem cético, que é um pouco chato, mas tem um motivo dele ser desse jeito que vai ser explicado mais no final. Porém, isso deixa claro pra Lydia que, de fato, o Beetlejuice voltou. E outra coisa que voltou também foi o like. Deixaram o like, gente? Pelo amor de Deus, se você tá gostando de explorar essa continuação de Beetlejuice, maravilhoso, hein? Deixa o likezão, gostou até aqui, tá gostando do vídeo? Deixa um comentário, tá? Seja agora, seja no final do vídeo, não importa. Se estiver assistindo pela televisão, pega o celular rapidinho, vai lá no vídeo, pá, deixa um comentáriozinho, deixa um besouro. Bonitinho, né? Vamos botar os comentários de besouro? Eu adoro. É isso, não esquece o like, hein? Bora voltar com o filme. Bom, a Lydia quer ir embora imediatamente, mas a Astrid suplica pra elas ficarem pelo menos mais uma noite, porque ela quer ver o Jeremy de novo. E a Lydia concorda. No entanto, eles lacram o sótão e falam que ninguém mais pode entrar lá. A Lydia leva a Astrid na casa do Jeremy pra passar o Halloween lá com eles. A Astrid começa a conversar com o Jeremy, eles finalmente se beijam e a Astrid descobre que ele é um fantasma, porque de repente eles estão voando. Ela fica apavorada e fala, meu Deus, a minha mãe tava certa, vocês são reais. E o Jeremy explica que ficou muito feliz quando a Astrid conseguiu ver ele, porque ele morreu, já fazia 26 anos que ele tava morto naquela casa. Ele brigou com o pai dele, porque ele tomou cerveja, enfim, ele conta uma história. Ele subiu naquela casa da árvore, só que ele acabou despencando de lá de cima sem querer e quebrando o pescoço. E isso há 26 anos atrás. Desde então ele tá ali e a única pessoa que viu ele nesse meio tempo foi a Astrid. E aí ele explica que ela pode ajudar ele a voltar pra vida e que ele pode ajudar ela a ver o pai dela. E aí quando ele toca nesse tópico sensível, que é o pai da Astrid, né, esse cara que ela endeusa, que ela ama, ela topa. Enquanto isso, lá na casa dos Maylands, a corretora tá assinando a papelada junto com a Adélia pra poder passar a casa pro nome dela pra ela poder vender. E conversando com a Lydia fala que acabou de deixar a Astrid, né, na casa Taos, na rua Taos. E a corretora fala, meu Deus do céu, essa rua é péssima, é a rua do assassinato. E aí ela explica que houve um assassinato numa determinada casa, onde o garoto matou os próprios pais e depois ele morreu, porque ele subiu numa casa da árvore e quebrou o pescoço. Qual é a casa? A 125. Foi onde eu deixei a Astrid. Ela estava saindo com um garoto chamado Jeremy. Quando ela conta isso pra Lydia, a Lydia pergunta qual é o nome do garoto e ela fala, é Jeremy. A Lydia fica
apavorada, porque é o fantasma com quem a filha dela tá, a Astrid. Ela pega o carro pra ir salvar a Astrid, porque por mais que ele seja um fantasma, ele não é só um fantasma, ele é o fantasma de um assassino. Então, obviamente que a filha dela corre perigo. O problema é que a Astrid tá abrindo aquele portal pro pós-vida junto com o garoto, e antes de entrar, o garoto fala que ela tem que recitar as palavras do livro dos falecidos recentemente. Ela recita as palavras, ele fala: agora tudo bem, podemos entrar, você vai conseguir encontrar o seu pai. E na hora que a Lídia chega, a porta tá se fechando. A Lídia pega o manual dos falecidos recentemente, na página que tava aberta, né, na página que a Astrid acabou de ler, volta pra casa e meio que ela fecha o olho e fala: não acredito que eu vou fazer isso, não acredito que eu vou te chamar, meu Deus do céu. E aí ela invoca o Beetlejuice, e aí ela pede ajuda pra ele, ela pergunta o que significa aquela página que a Astrid leu. E o Beetlejuice explica que ela tá ferrada, que ela acabou de trocar a vida dela pela do garoto. Então ela vai morrer, ela vai pegar o trem da alma, enquanto o garoto vai ter a vida dele de volta, ele vai poder viver novamente. A Lídia suplica ajuda pro Beetlejuice, e ele só vai ajudá-la se ela concordar em assinar um contrato onde, assim que eles resgatarem a Astrid, der tudo certo, ela vai se casar com ele. E ela, nesse desespero, topa. Bom, eles invadem o pós-vida, explodindo a parede. É muito engraçado porque o Beetlejuice é cheio dessas, né? E aí, o pessoal que trabalha ali, das cabeças encolhidas, quando eles veem o buraco na parede que leva diretamente pro sótão dos Maylands, eles simplesmente saem correndo. E aí eles invadem a casa dos Maylands e saem pela rua fora, assustando as crianças, assustando todo mundo. E aí guardem essa informação que no final do filme eu vou voltar com ela, porque ficou uma coisa meio esquisita isso. Bom, nesse meio tempo, a Delia Ditz acaba morrendo porque ela vai fazer um ritual egípcio no túmulo do Charles. Inclusive, um detalhe, gente, eu nunca entendi direito esse formato anatômico da lápide do Charles, porque eu ficava bem assim, nossa, mas da onde que ela tirou isso? Agora, reassistindo, foi que eu compreendi que na verdade isso é a barbatana de um tubarão. Vocês perceberam? Porque ele foi morto por um tubarão. E aí, na visão artística da Delia, ela colocou a foto dele numa barbatana de tubarão de acrílico, sei lá. É uma homenagem a como ele morreu. Mano, enfim, ela acaba sendo picada por duas cobras, que a vendedora das cobras jurou que elas não tinham veneno e nem presa, pois elas tinham. Ela acorda no pós-vida, fica desesperada e chama pelo Beetlejuice pra poder ajudar ela, porque ela não pode ter morrido, não dessa forma, ela não quer ter morrido. O Beetlejuice aparece ali pra ajudar ela, porque ela invocou ele, enquanto a Lídia tá correndo, tentando encontrar a Astrid. A Astrid chega junto com o Jeremy na imigração, e só aí o Jeremy explica pra ela que ela tá se sentindo meio mal, porque ela fala que ela tá com uma tontura, uma coisa meio esquisita, e ele fala: nossa, tô me sentindo muito bem, mas deve ser porque a troca já tá acontecendo. Ela não entende direito, e aí finalmente ele mostra que ele é meio que um vilãozinho, e ele explica pra ela que na verdade ele enganou ela, e que aquelas palavras que ela recitou antes de entrar no pós-vida, era ela concordando em trocar de lugar com ele, permitir que ele volte à vida, enquanto ela vai ter a alma levada pelo trem da alma. Eu te odeio do fundo do meu coração. Ela fica desesperada porque não era isso. Bom, os caras aparecem, pegam ela porque ela não pode fugir, o Jeremy dá um tchauzinho, só que ela acaba passando de frente com o pai dela, porque o pai dela trabalha nesse setor aí da imigração, então ele vê a Astrid, a filha dele. E enquanto isso, a Dolores aparece lá no call center, finalmente ela encontrou o lugar onde o Beetlejuice trabalhava, ela pega a foto do Beetlejuice, lambe, depois ela pega a foto da Lídia, joga no chão, quebra, ela continua louca atrás dele, e aí é nesse momento que o filme dá aquele gostinho esquisito na gente, porque a gente não sabe pra onde que a trama tá indo. Que a gente fica, bom, tem trama do resgate da Astrid, tem trama da própria Astrid sendo enganada, tem trama da Dolores procurando o Beetlejuice, tem trama da Delia Ditz que acabou de morrer, e eu não sei aonde que ela se enfia nesse meio tempo. A gente fica meio que, pra onde que o filme tá? O que que eu tenho que pensar? Como que eu tenho que pensar que é esse filme? Chega, eu não aguento mais. Me dá uma confusão. Bom, a Astrid é colocada dentro do trem da alma, só que ela rapidamente é encontrada pela Lídia, as duas fogem e acabam caindo em uma das luas de Saturno. Quem vem atrás delas? O verme comedor de areia. Maravilhoso, feito em stop motion também, tem nos making-offs todo o processo de criação desse verme comedor de areia, desde quando eles tiraram um molde, como que seria por dentro, como que seria a questão da cabeça sair, foi feito em stop motion, foi filmado, foi fotografado, cada movimentinho dele. Claro que existe CGI agora na maneira que ele mergulha e sai da areia e tal, mas de um modo geral foi tudo efeito prático, e elas são resgatadas pelo pai da Astrid. Finalmente ela encontra o pai, eles se sentam, tomam um café, é uma cena bonitinha porque o pai fala: eu tô sempre vendo vocês, eu tô sempre sentindo vocês, então vocês não podem brigar entre si por minha causa, nós ainda somos uma família, ainda estamos todos juntos, sejam felizes umas com as outras. E elas têm pouquíssimo tempo pra ficar ali e pouquíssimo tempo pra resolver
a questão do Jeremy. Quando elas finalmente encontram o Jeremy novamente na imigração, ele dá um sorrisinho falando que elas chegaram atrasadas, só que quem tá batendo na imigração do Jeremy dessa vez é o Beetlejuice, que faz uma piada com ele obviamente fica preocupado, o Beetlejuice puxa uma alavanca e ele cai no que parece ser o inferno. Por aqui, vamos lá. Vai pro inferno, minha filha. Pro diabo que os carregue. E aí meio que acabou a trama do Jeremy. Então, o que pareceu que poderia ser um certo desenvolvimento de um personagem que, aparentemente, é o grande vilão do filme, porque ele se mostrou, de fato, mostrou as máscaras, ele não é tipo a Dolores que desde o começo é instituída que é a vilã, acabou. Ou seja, é a sensação de que isso não deveria ser o final do filme? Quando deu tudo certo? Resgatar a Astrid? Não. O filme continua. O pai da Astrid leva elas, tanto a Lydia quanto a Astrid, pra uma saída que ele fala que é a única que ele conhece. Elas sobem e acabam saindo no cemitério de Winter River, de frente pra capela do cemitério, aonde a Lydia vai se casar. E quem tá esperando a Lydia lá na porta? O Rory. E sim, minha gente, ainda tem esse lance do casamento, da Lydia ter sido pedida em casamento. Bom, quando eles chegam na igreja, quem tá lá em cima? O próprio Beetlejuice. Só que aí tem convidados, que são influencers, convidados pelo Rory, pra poder filmar e mostrar que ele tá se casando com a Lydia e tal, porque como ele também é o agente dela, ele é um empresário, então ele tá sempre em comunicação com as pessoas pra fazer as coisas acontecerem na internet e gerar dinheiro pra ele. O fato é que o Beetlejuice pega ele, dá um soro da verdade nele, ele não aguenta e fala pra Lydia que ele sempre achou ela uma idiota, que ele nunca acreditou em nada desses lances de fantasma e que ele tem mania de encontrar mulheres vulneráveis e usar delas. E quando ele encontrou a Lydia, ele percebeu que ele tinha encontrado uma mina de ouro. E só resolveu se casar com ela porque a única maneira de ser mais rico, além de ser empresário dela, é sendo o marido dela. Claro que a Lydia fica louca da vida, o Beetlejuice coloca uma luva de boxe nela, ela dá um murro no Rory, o Rory voa, e aí o Beetlejuice fala pros convidados que agora ele vai querer um pouco mais de privacidade, e os convidados são sugados pelo celular. É uma cena muito legal, aí sim, completamente CGI, mas que também me fez questionar mais coisas, sabe, sobre o filme, aí eu vou comentar no final. Aí sim começa o ato final, que é um musical. Todo mundo ficou esperando se ia ter um musical ou não, pra homenagear também o primeiro filme, e tem esse baseado na música do MacArthur Park. Não é tão icônico quanto o primeiro, não é tão divertido quanto o primeiro, ele é muito focado no próprio Beetlejuice, nesse acontecimento que é esse casamento. Claro que existem várias mudanças de clima, de cenário ali dentro da igreja mesmo. A Lydia aparece com o vestido clássico de noiva dela, vermelho, claro, recalchutado. O Beetlejuice aparece com o terno dele, vinho. Todo mundo canta, todo mundo tem um momentinho, até o padre. Porém, eles são interrompidos pelo Wolf Jackson, porque como ele tá atrás do Beetlejuice e da Dolores, quando ele encontra todo mundo ali na igreja, ele vai prender todo mundo, porque não era pra ter pessoas vivas no pós-vida. Então alguma coisa muito errada aconteceu. Só que quando ele entra, o Beetlejuice simplesmente congela ele, congela todo mundo. Eu fico pensando, nossa, quais são os limites dos poderes do Beetlejuice? Não sei. Ele é muito poderoso, tipo... O senhor violou o código 699. Só que em seguida quem aparece? A Dolores. Pois é, meus amigos, ainda temos a trama da Dolores. Vocês estão vendo como esse filme... Ele é muito doido, esse filme, assim, tipo... Aparecem uns negócios que você fala, puta, nem lembrava. E a Dolores, ela entra louca, falando pro Beetlejuice que agora sim ela encontrou, que agora eles vão ficar juntos pra sempre, porque ela tá vindo louca pra sugar a alma dele, né? Ele pede calma e fala que seria melhor se ela passasse o resto da vida dela com alguém que quisesse ficar com ela pra sempre. E aí ele aponta pro Rory, e aí a roupa do Rory some e aparece um Eu Amo a Dolores na camisa dele. E a Dolores meio que não entende aquilo, tipo, fica meio confusa. Enquanto isso, a Astrid pega o livro, o manual, né, dos falecidos recentemente, e ela vê uma página onde dá pra ela invocar o verme comedor de areia. Ela abre um buraco, bate 3 vezes e o verme comedor de areia aparece ali na igreja. Acaba que é aquela confusão, o Beetlejuice meio que vira um toureiro, dribla o verme comedor de areia e bota ele pra engolir a Dolores e o Rory. E aí você se livra, né, desses dois personagens. É frustrante? É, porque eu achei que ia ter uma grande batalha entre o Beetlejuice e a Dolores, sabe? Eu achei que a igreja ia virar um coliseu, sabe? Um campo de batalha, ia
estourar as coisas, que ia mostrar de longe a igreja sair naqueles flash de luz pelas janelas, sabe? Eu achei que ia ser quebração total, e não. Então eles construíram essa personagem tão temível, né? Essa entidade sugadora de alma tão babadeira, tão poderosa, e ela morre de uma maneira muito boba. Pra mim, muito, muito boba. Foi uma maneira assim, foi tipo, nossa, os roteiristas morrendo de preguiça de como se livrar da Dolores. Ai, bota o bicho da areia comendo ela, ponto final. Tá bom, né? Tá bom. E é aí que tudo certo, a Lydia, a Adélia e a Astrid se abraçam, só que o Beetlejuice fala, não, vocês vão pra onde? Ela assinou um contrato e ela tem que se casar comigo ainda, ou seja, ainda tem um contrato, ela tem um contrato. E aí a Astrid vem e fala, não, você burlou uma lei do mundo do pós-vida, levando uma humana lá pra dentro. Você tendo burlado essa lei, esse contrato torna-se inválido. Quando ela fala isso, o contrato pega fogo e a Lydia não precisa mais se casar com o Beetlejuice. De acordo com o manual, esse contrato é nulo e sem efeito. Outra decisão safada dos roteiristas. Muito safada essa decisão, gente. Tipo, era pra esse contrato ter pegado fogo assim que eles entraram no pós-vida. O contrato esqueceu que ele não era mais válido, só lembrou quando a Astrid falou, mas tá bom. O fato é que agora sim a Lydia vai pra cima do Beetlejuice e, desejando que ele desapareça pra sempre, ela chama o nome dele 3 vezes e ele explode. Agora sim acabou o Beetlejuice. O Wolf Jackson e a equipe tática dele descongela, fala que tá tudo certo, que agora o Beetlejuice não volta mais, fala que eles vão voltar e que a Adélia tem que ir com eles porque ela tá morta. E aí vem essa despedida delas, que é muito fria. Gente, a sensação de que o filme correu com o final é muito forte, é muito fria, não é nada emocionante. Eu acho que talvez fosse o momento da lagriminha, sabe? Descer pra nós que amamos o filme clássico, seria o momento delas conversarem e a gente falar, ai, Délia, que a Délia é um grande ícone do primeiro filme, né? Ai, Délia, vai lá, morreu, vai pro pós-vida. E não, é super seca a cena, ela simplesmente vai embora, elas dão risada, é triste. Bom, aí mostra pra gente a Lydia falando diretamente, né, quebrando a quarta parede, falando diretamente com a gente, agradecendo todos os anos de parceria, agradecendo pelo público ter sido tão fiel. Eu quero agradecer a todos vocês por todo o apoio ao longo dos anos. Ao programa, porque é como se ela estivesse falando com o público do programa dela, mas a gente sabe que ali é uma mensagem para os fãs do filme Beetlejuice. E aí ela fala que agora sim ela vai viver a vida dela de verdade. E aí ela viaja junto com a Astrid, e aí numa dessas viagens a Astrid conhece um menino que parece o Drácula. Eles se casam, do nada mostra eles se casando, e a Astrid grávida e o bebê nascendo, e quando nasce o bebê, é o bebê Beetlejuice. Horrível. A Lydia acorda, assustada desse pesadelo, e aí a gente percebe que ela tá casada junto com o Beetlejuice. O Beetlejuice aparece na cama junto com ela, falando que também teve um sonho esquisito. Ela acorda de novo, e agora sim ela tá na cama sozinha. A câmera se afasta, e dessa forma termina Beetlejuice, Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem. O filme foi um sucesso de bilheteria, foi bem, arrecadou mais de 450 milhões de dólares, tem uma ótima pontuação no Rotten Tomatoes. Então assim, deu super certo. A crítica gostou, a crítica falou que o Michael Keaton está muito bem como Beetlejuice, que ele não perdeu mesmo o fôlego na hora de fazer o personagem novamente. Eu acho isso incrível, porque se a gente for se focar só no roteiro, na história, eu não acho ela sólida. Eu não acho que dá pra você dizer Beetlejuice e Fantasmas se Divertem é isso aqui. Não é. É assim, é um retorno, é uma nostalgia, é uma garota enganada, é um casamento que vai ter que acontecer, é uma ex-esposa que volta do nada. São algumas coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí uma coisa que não ficou explicado pra gente é, quando aqueles caras do call center do Beetlejuice saíram correndo, o que aconteceu com eles? Eles voltaram? Eles foram recuperados? Ou não? Depois, e os influencers que foram sugados pelo celular? Eles simplesmente desapareceram porque vão dar falta neles, né? Tipo, o Rory ainda fala que nenhum deles ali tem menos de 5 milhões de seguidores no Instagram. Então, são grandes influencers. Eu não sei, são coisinhas que eles colocaram que batem um pouco de frente com a suspensão de descrença que a gente tem que ter, porque a gente tem, claro, né? Obviamente que esse filme é completo de suspensão de descrença, gente, nada disso existe. Mas aconteceram coisas parecidas no primeiro filme com os chefes do Charles, por exemplo, que o Beetlejuice se livra deles, batendo eles naquele negócio de circo, e eles sobem
e quebra o telhado e vai embora e some. E a gente não fica se perguntando cadê eles, mas eu não sei, parece que o roteiro do primeiro filme foi escrito de tal forma que a gente simplesmente não vai se perguntar. Aqui fica essa indagação porque envolveu muita gente, envolveu muita galera. E aí não sei, pra mim, um gosto de bagunçado. Eu gosto do filme, gosto, mas vejo ele mais como um especial do que como uma sequência, sabe? Tipo, revisitaram a história, revisitaram tudo que a gente conhece. Não vejo como uma sequência com um roteiro, com uma coisa tipo, sei lá, Top Gun Maverick. Foi de fato uma sequência direta, tipo, mano, incrível, sabe? Enfim, comenta aí o que foi que vocês acharam. Vocês gostam de Beetlejuice e Beetlejuice? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.